cada detalhe. JR. Aqui, ó, só se mudou, aí agora sim, né? Eu tinha mudado o canal aqui, cara. 11h03. Estamos no oferecimento da Arena SR6, do nosso amigo Paulo Salles e Ronaldinho, também no oferecimento do Café Gitaúna, que reúne tradição, sabor e qualidade. Também no oferecimento de Alimentos do Lar, da Fazenda para a sua mesa. Arroz, feijão, macarrão, cestas básicas, produtos de milho com Alimentos do Lar. Se você for no supermercado, na mercearia, você vai fazer as suas compras, a marca Alimentos do Lar vale a pena comprar, viu? São produtos de qualidade. Também no oferecimento da Farmácia Apoteca Popular, a farmácia que participa aí do programa do governo federal, onde você compra aí os seus medicamentos contra diabetes e hipertensão. Lá você, apresentando a receita, você pega esses medicamentos inteiramente grátis. Além de venda de genéricos similares, perfumaria, a Farmácia Apoteca Popular fica ali na Avenida Arthur Moraes, ao lado da feirinha do Jequiezinho. Não é isso, Vidal? Bom dia, Vidal. Bom dia, Wando Pereira. Bom dia a todos os ouvintes da JR Rádio Web e a você, internauta, que está nos acompanhando nesse momento. Em todo mundo, né, Wando? Que é importante a internet, através do rádio também, da Rádio Web e da internet, através do Facebook Live. Lembrando que posteriormente estaremos também no YouTube gravado para que vocês possam justamente acompanhar esse programa Falando de Esporte, programa tradicional de vários anos em Jequié, onde a equipe Bola de Ouro, com questão de orgulho e reconhecimento da importância que sempre teve nesses anos todos o programa Falando de Esportes. São 11h05, 11h05. Nós estaremos falando hoje a respeito do jogo de ontem pela Sul-Americana. O Atlético Mineiro venceu a equipe do La Equidad e também o Grêmio, jogando em casa para quase 50 mil torcedores, perdeu para o Palmeiras, né? Teremos também a presença do nosso convidado de hoje, o Tinho, ele que é o comandante da equipe do JEC, o Jequié Esporte Clube, o Fut7, é vice-campeão brasileiro, gente. A segunda equipe, a melhor segunda equipe do futebol brasileiro. Foi vice-campeã recentemente do Fut7, não é isso, Vidal? Acrescentando, Wando, que foi a melhor equipe do Nordeste do Brasil. E a segunda melhor equipe também do Brasil, né? Uhum. Ele representou tão bem o estado da Bahia, representante, a única equipe do Nordeste a chegar a uma semifinal de uma competição importante que cada dia mais cresce no cenário esportivo, não só brasileiro, mas mundial, que é o Fut7 feminino, tendo entre uma das suas atletas a Gel, que é jogadora titular da Seleção Brasileira Sub-7. Só isso, né? Só isso, já pensou, Jequié? A importância que tem o esporte em Jequié. Olha, o programa Falando de Esporte busca justamente o objetivo maior, é o crescimento não só no futebol, mas em todas as modalidades esportivas. Estamos aguardando o Tinho, o comandante, o presidente aí do JEC, que ficou de comparecer aqui, bater um papo conosco. 11h06, estamos no oferecimento também do quiosque Nildete Milho Verdes e Variedades, fica ali na Praça Rui Barbosa, aqui no centro de Jequié. Eu falo sempre aqui no centro de Jequié, porque nós estamos tendo a audiência, né, Vidal? Os telespectadores em todo o mundo, então às vezes falam, onde é que é esse quiosque? É aqui na cidade de Jequié, no interior da Bahia, uma cidade que, segundo o IBGE, temos 160 e poucos mil habitantes, né, Vidal? Mas para nós aqui, nós cremos que tem, se não chegou aos 200, já está ultrapassando os 200 mil habitantes,
Porque é aquela coisa, quando já tem alguns anos que o IBGE fez essa contagem. Procurou você? Fez a sua contagem na sua casa? Eu nunca fui procurado. A Eu mim acho também que ninguém não. da nossa família foi, Então. foi procurado. Eu acho que ele calcula também, quando eu não tenho conhecimento em termos estatísticos e matemáticos, é que eles buscam a questão dos eleitores, né? Talvez seja, mas você sabe que tem muita gente que mora em Jequié e que vota em outra cidade. Pode ser que seja isso Aí também, né? Para facilitar mais as coisas, né? Okay. Aí buscam saber quantos. Não sei qual é o critério, que seria bom aí o nosso jornalista competente, o Wilson Novaes, buscar alguém do IBGE para informar algum estatístico ou matemático como é feito esse levantamento numa cidade para apurar justamente quais os critérios, né? Os critérios que são para ter uma base, né? Porque ninguém vai ter nunca uma exatidão da população de uma cidade, porque isso influi na questão, inclusive, de recursos, né? Que serão destinados pelo governo federal e estadual para uma cidade dependendo da quantidade de habitantes. Olha, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou na segunda-feira, viu, Vidal? O Oeste perdeu em casa para o Coritiba por 2-0, o Criciúma perdeu também em casa por 2-0 para o Bragantino. Ontem nós tivemos aí o Botafogo de Ribeirão Preto jogando em Ribeirão Preto, venceu o Londrina, viu? Por 2-1, Londrina que é um dos primeiros colocados do campeonato, mas o Botafogo venceu Londrina por 2-1. O Operário venceu o Guarani por 1-0. A internet é terrível aqui, né? Apagou a página, sim. O Operário venceu o Guarani por 1-0. O Brasil de Pelotas venceu o São Bento por 2-1. Paraná 0, Atlético Goianiense 0. Vila Nova 0, Sport Recife 2. E o Cuiabá, Vedal, ontem foi exatamente isso. O Cuiabá, no seu estádio, lá em Mato Grosso, esperou a chegada do Figueirense, né? O Figueirense chegou aí para o Mato Grosso, toda a logística foram. E na hora de entrar no gramado, os jogadores, orientados pelos seus advogados, não adentraram, Vidal. Então o Cuiabá venceu a partida por WO e o WO mostra 3-0 para a equipe do Cuiabá. Não é isso? A penalidade levando, além dos 6 pontos, salvo engano meu, a equipe do Figueirense, lamentavelmente, já que nós sempre procuramos e destacamos o futebol catarinense. O futebol catarinense teve as 4 equipes. O Figueirense, tradicional, fez belas campanhas sempre no Campeonato Brasileiro da Série A. O Criciúma, o Avaí e a Chapecoense. As 4 equipes que já disputaram juntas disputaram o Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje nós vimos o Criciúma disputando a Série B, vemos aí também o Figueirense disputando a Série B, o Avaí está aí perto a ser rebaixado novamente para a Série B, o Criciúma não, melhor dizendo, a Chapecoense é que vem sobrevivendo desde o momento que foi justamente classificada para a Série A. É evidente, com trancos e barrancos, vai rebaixar, não vai, e vem sobrevivendo a equipe da Chapecoense, a equipe simpática de Santa Catarina. É lamentável, inclusive eu estava ouvindo numa das redes sociais hoje pela manhã, o nosso amigo, técnico Barbosinha, professor Barbosinha, técnico do Bahia de Feira, vice-campeão baiano, que ele disse que está precisando mais de união da classe de jogadores. Porque se coloca jogadores, foram lá para a CBF, criaram uma associação, e na hora que acontecem essas coisas, cadê quem é que está intervindo para poder ver como auxiliar a necessidade dos jogadores do Figueirense nesse momento? Quer dizer, uma coisa inédita dentro do futebol brasileiro, pelo menos que eu tenho conhecimento, tanto da Série A como da Série B, aconteceu um WO, e o time do Figueirense tem que pagar R$100 mil, vai ter que pagar R$100 mil, e além do mais, se perder a outra partida de WO, a equipe do Figueirense vai ser eliminada das competições a nível nacional. Quer dizer, lamentavelmente, o ocorrido a respeito disso. Muito bem. Olha, hoje nós teremos o Vitória, às 19h15 no Barradão, recebendo o América Mineiro, e a Ponte Preta joga em Campinas contra o CRB um pouco mais à tarde, às 21h30. Com os jogos de ontem, Vidal, principalmente eu creio que o torcedor do Vitória, aqui no nosso estado, claro, está querendo saber como é que ficou a classificação, né? Mesmo com os resultados de ontem, o Vitória prossegue aí fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação com 17 pontos. Os rebaixados
se o campeonato terminasse hoje, seria o América Mineiro, o Criciúma, o São Bento e a equipe do Guarani. Os primeiros 4 colocados são, em primeiro lugar, o Bragantino, disparado aí, né, com 34 pontos. Segundo, o Coritiba, com 32. Em terceiro, o Atlético Goianiense, com 29. Em quarto, o Sport, com 29 também. Aí segue toda a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouquinho estará batendo papo conosco. Já conosco aqui o convidado de hoje, o Tinho, né? Tinho de Valdec, vereador atuante na cidade também, e ele que promove muito bem, com sucesso, o futebol feminino, né? Levando para o Brasil o futebol feminino da nossa cidade, do nosso estado também, né? Daqui a pouquinho ele vai falar sobre os últimos feitos do GEC, o GQE Esporte Clube, a nível nacional. E quase iam para Roma, viu? Rapaz, quase. Faltou um pouquinho, mas oportunidade não faltará nos próximos jogos. Também nos próximos jogos e próximas competições. Também conosco aqui o Thiago. Thiago, goleiro de Jequié. De Jequié, viu, gente? Não é do Jequié, não. Goleiro de Jequié. E recentemente aí, com vínculo com o Esporte Clube Vitória. Daqui a pouquinho, né, Vidal? Vamos falar a respeito disso. Milionário, hein? Milionário foi? Milionário. Vamos saber se foi realmente. Exatamente. Ô, Vidal, ontem nós tivemos aí pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu em casa o La Equidad por 2-1. Fez o dever de casa, né? Fez o dever de casa, esse time aí que não tem tradição dentro da Sul-Americana, nem do futebol sul-americano, pelo menos que eu tenho conhecimento. Sim. Não são equipes tradicionais. E o Atlético Mineiro, sim, é uma equipe que tem uma melhor qualidade e conseguiu vencer, fez nada mais, nada menos do que a obrigação. Dever de casa. Nós sabemos que nós temos torcedores, o doutor Fernando, ele é torcedor do Atlético Mineiro, né? Uhum. Aqui em Cidade de Jequié, tem outros também atleticanos, mas é uma minoria, né? Mas são torcedores que são de Minas Gerais, mas estão aqui, ou quem está nos ouvindo aí em Minas Gerais, em qualquer parte do Brasil, que torce pelo simpático. Deixa eu mandar um bom dia aqui. Galo Mineiro. O Atlético, Galo Brigador, né? Silvana Santos, também a Normélia Mendes, Eliabe Luana, Omar Dias, Neuber Cajado, Ju Nunes, Edmilson Silva. O Aldo Brito diz: a que ponto está chegando o futebol brasileiro? WO. Lamentável, né? Júnior Conde também está nos assistindo. O Márcio Duque e o Enoque Inácio. Obrigado aí pelo carinho aí da audiência. Sim. Que Osmar Dias, meu amigo, é o Sheik, viu? Omar Dias? É Sheik, é? Por que assim, Vidal? É Sheik. Brincadeira. Árabe. Olha, e deixa eu dar um bom dia logo para o Tinho aqui, porque eles participam, o Tinho e o Thiago, né? Participam logo da conversa. E aí, Tinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Wando, bom dia, Valdemir Vidal. Um prazer estar sempre retornando ao programa Falando de Esporte, agora na web, já tivemos aqui em outras oportunidades, e está sempre aqui à disposição, debatendo esporte local e a participação da nossa equipe nos campeonatos estaduais, nacionais, que porventura participamos ou venhamos participar. Muito bem. Thiago? E aí, bom dia, tudo bem? Bom dia, Wando, bom dia, Valdemir Vidal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. E internautas também no Facebook, é verdade. Muita gente nos assistindo neste momento. E para você que conhece, né, alguém que não pode nos assistir neste momento, esse programa fica armazenado no Facebook. Você pode assistir a hora que você quiser, aonde você estiver. Basta ter internet aí. Então você acessa e fica por dentro do conteúdo que está acontecendo e que irá acontecer até o meio-dia aqui no Falando de Esporte, no nosso programa de hoje. São 11h16. Antes de começar o bate-papo com o Tinho, Vidal, a gente lembra que pela Copa Libertadores da América, ontem o Grêmio perdeu em casa para o Palmeiras. Gol fora de casa, o Palmeiras ontem realmente mandou ver. Com o jogador a menos, aguentou o resultado até o final, Vidal. Para você ver, né, que o futebol cada dia mais está acontecendo aquilo que as pessoas, principalmente nós fazemos a mídia esportiva, e todos prezam por um futebol objetivo, um futebol tecnicamente bem jogado, e tem equipes que se propõem a se defender e consegue isso. Você vê o caso do Fluminense, teve um predomínio, não teve a competência das finalizações, perdeu e foi demitido o Fernando Diniz no comando do Fluminense, e Oswaldo de Oliveira é o novo técnico da equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. É uma boa para o Fluminense? Eu também, né? Nem sabia onde o Oswaldo estava. Ninguém está falando mais, ele é um treinador experiente. É. Vamos ver o que ele vai poder
para fazer a costura, remendar, ou ter uma varinha de coluna que faz assim, tic, e o Fluminense sobe a produção e se mantém. Isso que o torcedor tricolor quer, que o Fluminense, seja o Oswaldo de Oliveira, seja qual for o técnico, que faça com que o Fluminense se torne vitorioso. Então, o que é que aconteceu ontem? O Grêmio teve as melhores oportunidades, teve maior posse de bola e num chute, na cobrança de falta, ocasionou o gol da equipe do Palmeiras, que já tem um padrão tático, principalmente na marcação, com o Felipe Melo, outro jogador que marca ali. É o time, a cara do Filipão. Muita marcação, muita aplicação, e acabou, mesmo o Palmeiras com um jogador a menos, aí é que está o problema. O Felipe Melo foi expulso, saiu chorando, reclamando por mais uma expulsão dentro da parede. Ele achou que não merecia ter sido expulso. E o Grêmio passou a dominar, mas não teve a competência das finalizações. Não foi competente para fazer o gol naquilo. E tudo aquilo que se vinha falando antes, que o próprio Renato falou. Tomou um gol, perdeu a partida, e que vai ser dificílimo para o Grêmio reverter esse plano. Não impossível, mas dificílimo para que isso venha a ocorrer. Mas o Felipe Melo, o próprio Filipão não está conseguindo fazer com que ele pare com essas... E o homem chorou ontem, Vidal. Chorou, eu vi chorando, porque ele disse que não merecia. E, mais uma vez, porque ele recebe, sabe de quem é a bronca maior? Do filho e da mulher. Quando ele é expulso, tá vendo? Você foi expulso. É muito temperamental. O Palmeiras poderia ter perdido o jogo, o Grêmio poderia ter empatado, ele já vai com aquela consciência de que ele tem futebol. Felipe Melo tem futebol para jogar só futebol. Agora é pirracento demais, né? Não precisa dar pancada no jogador pirracento demais, rapaz. Mas eu já vi os lances de Felipe Melo, ele não aprendeu até hoje. Continua dando aquelas porradas e botou aquele cavanhaque parecendo um Rasputin para ver se as pessoas têm medo. Mas o Palmeiras conseguiu uma vantagem espetacular. E estava precisando dessa vitória, porque a cobrança dos torcedores palmeirenses, da mídia, pelo investimento que o Palmeiras tem, pela qualidade do elenco, estava vários jogos sem vencer. E com isso, essa vitória dá tranquilidade ao Palmeiras, na mesma forma no Campeonato Brasileiro, que agora saiu daqui da Libertadores, vai para o Campeonato Brasileiro, né? Então o Palmeiras tem condições de ter êxito, porque pode administrar ou ampliar essa vantagem contra a equipe do Grêmio Porto Alegre, que jogou um bom futebol, mas não adiantou só jogar um bom futebol. Tem que vencer. Foi competente. Muitas vezes você cria situações de gols e não as faz. A culpa não é do adversário, a culpa é sua, que não foi competente nas finalizações. E agora nós teremos, né, você vai falar hoje, um jogaço no Maraca. Isso, antes quero mandar um alô aqui, o Dida Catramate, jequiéense, ele está lá em Itabuna, ele disse: bom dia, meus amigos, Vando e Valdemir. Estou aqui em Itabuna, mas estou assistindo. Um abraço, Dida. Obrigado, viu, por estar nos assistindo e ficando por dentro aí de notícias do esporte. Porque eu vi aqui o Point Drinks, né? Aí não vê que depois você quer se o Dida, é que é o nome do estabelecimento dele aqui em Jequié, né? Exatamente, um Super abraço Point. aí. E, Dida, se aproveita, se for possível aí, não sei se você está retornando, passe no Itabunão, no estádio Luiz Viana Filho, vê lá, se dá para ver como é que está lá os andamentos das obras lá no... Tire até algumas fotos, né, Vitor? Se puder, Dida, pra gente ver. Seja repórter por um dia. Se você não estiver retornando, tiver tempo aí, pode passar no Luiz Viana, que é bom. Para que a gente possa ter... Sempre é bom. A questão de saber como é que está o nosso... Itabuna é uma cidade simpática, nós temos muitos amigos aí na cidade de Itabuna. Exatamente. Minha sogra é de lá também, minha esposa é de lá também. Olha, nós teremos hoje, pela Libertadores, Liga de Quito e Boca Juniors, às 19h15, e o jogo Flamengo Internacional, às 21h30, Vidal. É a pedida do dia de hoje. Flamengo Internacional no Maracanã. O Flamengo tem tudo para conseguir uma vitória, claro. É um jogo perigoso. Nós sabemos que o Internacional é uma equipe que tem, hoje, para mim, taticamente, está muito mais organizada taticamente que o Flamengo. Mas o Flamengo tem a sua imensa torcida, está motivado depois do Sapeca Yaya de 4-1 em cima do Vasco da Gama, seu grande rival, principalmente no Rio de Janeiro, né? É uma das equipes onde o Flamengo gosta de vencer, vence e fica satisfeito. É contra o Vasco da Gama. E a equipe do Internacional
vai buscar justamente aquilo que o Flamengo vai, que o seu técnico, o Mister Jorge Jesus, é de que o Flamengo não tome gols, porque aí complica a vida no jogo de volta contra o Internacional. Lembrando que sempre o Flamengo jogou as primeiras partidas, foi na Copa do Brasil, jogava fora, fora de seus domínios e decidia no Maracanã, até ser eliminado pela equipe do Atlético Paranaense. E agora na Libertadores, que é o sonho do Flamengo, o maior investimento foi para conquistar a Libertadores, vai ter uma grande oportunidade de começar a reta no objetivo de chegar a uma final e conquistar uma Libertadores da América depois de mais de 35 anos. Teremos quinta-feira Corinthians e Fluminense, às 21h30 pela Sul-Americana, e pela Libertadores, quinta, River Plate e Cerro Porteño, às 19h15, no horário de Brasília. Programa Falando de Esportes tem um oferecimento da Arena SR6, um campo de grama sintética, e para você, seu bar organizado, seus amigos, sua empresa, marca um horário lá, ainda tem vagas, tem alguns horários e dias lá, você pode agendar e bater aquele papo. É um ambiente agradável, tem um quiosque lá depois para você bater papo com os amigos, fazer a resenha esportiva e tomando seu cerveja, seu suco gelado, comendo salgadinho, doces e tudo mais, na Arena SR6 do nosso amigo Paulo Salles. Também no oferecimento do Café de Itaúna, tradição, sabor e qualidade. Café de Itaúna é o nome do café, viu, gente? Também alimentos do lar, arroz, feijão, macarrão, cestas básicas, produtos e alimentos do lar. Vale a pena comprar. Destacando que tem a farinha de trigo que faz o quibe, viu? Lá em casa fizeram, olha, uma beleza. Exato, a marca do lar. Tá lá a marca do lar. Se for alimentos do lar, pode confiar. Se não for do lar, é melhor não comprar. Tá vendo aí? Rimou e tudo. Também no oferecimento do quiosque Nildete Milho Verdes, variedades ali na Praça Rui Barbosa, final de tarde, caldo de camarão, sururu, tem várias pedidas, galinha caipira, tem dobradinha paulista, o que mais? Porção de salgados, cerveja muito gelada, como você gosta, refrigerantes, sucos e tudo mais, pamonha, já comeu aquela pamonha com o queijo derretido em cima, o bacon, né? É uma delícia. Tudo isso você encontra na Nildete Milho Verdes variedades no quiosque ali na Praça Rui Barbosa. Lembrando que o quiosque é verde. Não é o quiosque de Nildete do Milho Verde? Isso. Você chegando ali na praça, você vê o quiosque verde, você já identifica logo que é da Nildete. Você vai lá sempre, não vai, Vidal? Passa lá sempre. Todo dia eu tô lá. Olha só. Deixa pra lá. 11h25, Vidal. Mas houve o convite e ele compareceu aqui. Eles compareceram e vão bater papo conosco agora, né, Vidal? Com certeza absoluta. Tim, nós queremos, em primeiro lugar, parabenizar ao trabalho que você vem fazendo e que, é evidente, vai fazer sempre, e pela conquista do vice-campeonato. Eu sei das dificuldades, nós sabemos das dificuldades que é fazer hoje o esporte em Jequié, principalmente uma modalidade de esporte que está começando a crescer agora, que é o futsal. Futsal não, que já vem de futebol de salão, posteriormente futsal, já é uma modalidade mais conhecida. Queria que você passasse, relatasse todo o processo para que o Jequié Esporte Clube chegasse nessa competição, representando a Bahia, o Nordeste, na grande semifinal do Campeonato de Futsal Brasileiro. Campeonato Brasileiro de Futsal, Fut7, me faltou a memória aqui, Fut7, realizado numa das cidades de Minas Gerais, né, que é lá, Conselheiro Lafayette. Só assim a gente conhecia essa cidade. Desculpa a cidade, viu? É porque é tanta cidade no Brasil que eu não me lembrava. Valdemir, Vando, a todos que nos acompanham pelo Facebook, Thiago. Na verdade, todo mundo conhece a gente do futsal, equipe oriunda do futsal. Atualmente somos os atuais campeões baianos sub-20 e adulto de futsal estadual. Conseguimos a vaga nas Taça Brasil de sub-20 e adulta e tínhamos que optar entre disputar a Taça Brasil de divisão especial em Santa Catarina e disputar as finais do Brasileiro de Fut7. E teríamos também outra escolha, que seria, no caso, o calendário ia ficar bem complicado para a gente. No futsal, a gente foi campeão baiano,
No futebol, a gente ficou em terceiro, com a segunda melhor campanha, mas em terceiro por não estar na final. E no futsal, a gente foi campeão da etapa do Nordeste. A Copa do Nordeste de futebol feminino seria agora, nesse mês de agosto. Não houve, porque o Ministério do Esporte não repassou o recurso para a Federação Pernambucana realizar, como foi no ano passado. A Taça Brasil foi acontecer em Santa Catarina, com a Leões da Serra sendo campeão, aconteceu também nesse mês. E as finais do Brasileiro de Futsal. Então a gente estaria bem com 3 competições oficiais por ter vencido as primeiras etapas, a nível estadual e regional. Então, Copa Nordeste de Futebol não aconteceu, mas destacar que o ano passado a gente foi terceiro lugar no Campeonato Baiano de Campo, já tinha sido segundo, ou seja, sempre chegando bem. No futsal, atual campeão baiano pentacampeão baiano sub-20, campeão baiano de futsal adulto. E conseguimos jogar pela primeira vez uma liga de futsal, primeira etapa do Nordeste, até pelo conhecimento que a gente já tinha do futsal e do futebol. A equipe do Vitória, todo mundo já entrando no futsal, convidou, a gente foi, participou, ganhamos da equipe sergipana, ganhamos da equipe de Pernambuco, ganhamos do Vitória na final e conseguimos a vaga nas finais do Brasileiro. Então teve também a etapa do Sul e a etapa do Sudeste, onde veio também 2 grandes equipes de lá, que foi o União Ribeirão, que é o atual campeão brasileiro, e a equipe do Figueirense de futsal, que é hoje a melhor equipe do mundo, ou seja, a atual bicampeão mundial, uma equipe muito bem organizada. O Figueirense, que embora vive essa turbulência, e faz até uma boa campanha no masculino, mas tem essa turbulência, mas no feminino a equipe hoje de ponta, tanto no futebol Você quanto gostou no realmente do time do Figueirense? É uma equipe muito boa organizada, mesmo. boas meninas. A gente perdeu o primeiro jogo para elas de 3-0, tirando em cima da equipe do Figueirense, tentando não deixar elas jogar, mas é muito complicado. Vencemos as donas da casa, a equipe de Minas Gerais, por 3-2, e batemos no shootout, após empatar de 3-3, a equipe de União Ribeirão, que também era uma das favoritas à competição. Na final, a gente veio com uma marcação bem organizada, mas elas foram muito felizes na finalização, principalmente de longa distância. E aí veio a contusão de Gel, que era a nossa principal atleta, logo no início do jogo, quando estava a partida ali de 0-0, a gente com um banco um pouco limitado, até em virtude de alguns atletas nossos, está hoje disputando o Campeonato Brasileiro pelo Vitória. Disputando o Campeonato Brasileiro pelo Vitória no futebol de campo. E o Bahia também, que já embora encerrou sua participação na Série B do Brasileiro Feminino, não liberou 4 atletas, inclusive Maiara, nossa goleira, outras meninas que jogaram até a primeira fase, que a gente foi campeão, que é Gabi, que fez o gol do shootout contra o Vitória. Então a gente foi com 4 desfalques e não pôde escrever novas atletas em virtude do prazo. Só poderia ir com os atletas da primeira fase. Então a gente foi com um elenco super reduzido. A gente foi com metade do banco do Figueirense. Então o time da gente foi bem reduzido mesmo. Lá a gente ficou encantado mesmo com a estrutura que o futsal está oferecendo. Uma estrutura muito bacana. Uma cidade Conselheiro Lafayette, que está ali também na região metropolitana. Ali, se lembra? Eu acho que seja uma cidade assim do porte aqui de Jequié, uma cidade grande, desenvolvida. Mas uma arena eu assisti os jogos, já arrebentava. 5 mil associados. Eu ficava assim, aguenta coração, eu não estava aguentando nervosismo. Um clube muito bem estruturado, muito bem organizado. Vocês já ofereceram um hotel 5 estrelas para as meninas, sem custo, alimentação. A única coisa que eles não ofereceram na cidade foi o transporte. A gente foi de carro pequeno aí, pegou aí 1.200 quilômetros, mas viajou um dia antes para chegar um dia, 2 dias antes, para chegar um dia antes e poder ter o descanso adequado. A única equipe que acho que viajou de carro, a maioria das equipes foram de avião, até pela estrutura dos outros, principalmente a região do sul do país, uma região que tem muito incentivo ao esporte. Então a gente conseguiu chegar bem e foi vice-campeão. Se a gente tivesse ganhado a final, a gente estaria hoje com a vaga no Mundial de Clubes em Roma, na Itália, que a vaga ficou com o Figueirense. Mas feliz que agora chegou a notícia ontem, um convite. Em 2020 será desfeito, esse ano brasileiro de futsal e os anos anteriores era feito por etapas. Então tinha a etapa do Nordeste, tinha que sempre Vitória, o Camaçari Futsal sempre ganhou essa etapa. Para diminuir custos, né? Tinha etapa lá em São Paulo, etapa lá no sul do país, em 4 regiões do país, fazia os 4 finalistas, no masculino 8, então ia 2 de cada região. Só que o ano que vem vai ser diferente, já vai ser igual ao campo mesmo.
Ou seja, serão 24 equipes na primeira divisão do Brasileiro de Futsal. E as primeiras 12 equipes já saiu a relação. São eles o Maringá do Paraná, o Grêmio do Rio Grande do Sul, o Internacional do Rio Grande do Sul, o Figueirense de Santa Catarina, o Atlético Paranaense, o Colo-Colo Barcelona do Paraná, o União Ribeirão do Paraná, o Corinthians de São Paulo, o Clube Dom Pedro II, o Vitória da Bahia, o Independente de São Paulo e o Jiquié da Bahia. Então temos duas equipes nordestinas e Jiquié já saiu na primeira relação dos 12, já confirmado boa, né? Na primeira divisão do Futsal. Então hoje a equipe de Jiquié é uma equipe elite de ponta do Futsal, uma equipe elite de ponta do futsal, e estavam esperando conquistar essa vaga no Brasileiro. O ano passado, por 2 anos, a gente bateu na trave. Por 2 anos, por uma vaga, a gente não disputou o Brasileiro de Campo, que hoje também tem grande estrutura. É o ano do futebol feminino, é o ano do investimento da televisão. A primeira divisão foi transmitida pela Band, a Copa do Mundo foi transmitida, a maior audiência registrada em uma final de Copa do Mundo foi de uma partida feminina, de futebol. Então, é um ano que a população mundial está se atentando que o esporte feminino, ou seja, a prática feminina, ela deve sim ser valorizada igual ao masculino. Então, o Jiquié tem um talento, tem muitas atletas boas, a gente consegue também aqui na região reforçar com outras atletas. A gente Giovana machucou no final, a gente vai fazer uma ressonância e é dúvida agora para a seleção brasileira. E hoje a cirurgia também de Claudinha, que jogou com a gente, tá aí no hospital, tá no hospital para Valadares, teve um problema no joelho, aí vai fazer a cirurgia do joelho, vai ficar uns 7 meses fora da prática esportiva, mas no ano que vem aí vai estar bem recuperada para estar jogando também futsal, futebol, futsal e todas as competições que ele está bem disputando. Ô, Dinho, a questão lá do campo foi grama sintética, né? Eu vi alguns atletas, eu não sei a qualidade da grama sintética lá, mas eu percebi, principalmente da equipe local, foi a penúltima equipe que vocês enfrentaram, ela estava tendo dificuldade de passar a bola, estava com uma chuteira presa no chão quando iam tentar fazer um passe, qualquer coisa. Vocês acham que não? Eu acho que pode ter sido algum... Não sei. Ou elas estavam despreparadas para estar acostumadas com outro tipo porque elas conseguiram a vaga por ser assediante. Nas outras equipes ganharam etapas regionais, de regiões do país. Então, o Figueirense levou uma etapa. O União Ribeirão, que era para jogar a etapa do Sul, jogou a etapa do Sudeste, eliminando o Corinthians. Por exemplo, o Figueirense eliminou o Grêmio e o Internacional. O União Ribeirão eliminou o Corinthians. E o Dom Pedro, que é o assediante, não eliminou nenhuma equipe. Ou seja, já foi direto para as finais por ser assediante. A equipe sediante. Então, a gente assistindo aqui um jogo entre União Ribeirão e Figueirense, e a gente, Figueirense e União Ribeirão, ou seja, houve sim um nível técnico muito alto, não vi essa não, um gramado muito impecável, o clube em si, uma estrutura muito grande, teve um lançamento lá de uma cerveja dentro do clube com mais de 3.000 pessoas, então a gente... Uma coisa profissional. Eu vejo que o Sul, eu vi todo mundo de Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, a gente encontrou, lá a gente encontrou Alex, ex-jogador da Seleção Brasileira, capitão da Seleção Brasileira, encontrou inúmeros jogadores profissionais e ex-atletas de alta referência. Na primeira fase. Mas teve aqui, um masculino também lá. Teve masculino que é formado mais por ex-atletas a gente viu muita equipe, por exemplo, teve o Vitória, que eu acho que na primeira fase jogou com o time profissional de campo mesmo, na segunda fase já foi com a equipe sub-20, já que estava tendo dificuldade na Série B do Brasileiro, foi com a equipe muito jovem lá para as finais, e muito também atletas mais veteranos no futsal, atletas que deixam o campo, ou seja, se aposenta e vai para o futsal para continuar a atividade, é um campo menor, reduzido, outras regras. Olha, o Dan Santos diz assim, parabéns, Tinho, por fazer o nome da cidade de Jiquié ser reconhecida nacionalmente. Thiagão, melhor goleiro da região. Boa, tá vendo? Pois não, Vidal? Exatamente. Agora, quando aqui no interior da Bahia, ou na capital, onde é que tem arenas preparadas para grandes competições do futsal? Porque é preciso para poder crescer. Tudo bem que nós temos hoje a Arena SR6 do Salles, mas onde é que tem essas arenas para poder
arrecadar até dinheiro, o público, com arquibancadas. Onde é que tem? Tio? Você tem conhecimento aqui no na interior Bahia, também? a referência é a Jean Nardes, lá de Lauro de Freitas, onde também já realizou competições nacionais, tudo. É a referência na Bahia, mas hoje é uma coisa incrível como está o crescimento do futsal e das arenas. Aqui em Jiquém a gente já tem duas. Uma que não inaugurou ainda, que é o do Sesc, e a outra que é a Arena R6, que é onde a gente pôde treinar ali. Acredito também que Jiqué vai ter uma equipe masculina disputando competições estaduais e quem sabe nacionais da Arena R6. Hoje a gente já tem um clube federado à Liga Nacional, que é o GQE Esporte Clube, né? Então, tudo indica que o ano que vem a gente vai estar forte aí com equipes masculina e feminina disputando, quem sabe trazendo para a GQE uma etapa, um zonal, regional do futsal. Então, e a estrutura que vai ser montada para isso? Porque eu não sei no Sesc, eu não tive lá. Ainda vai crescer muito. A Arena R6, ela, além do potencial de crescimento, hoje é bem praticada, bem procurada aí pela cidade. Hoje o espaço, às vezes o pessoal, o Jiqué está muito acostumado com o futsal, o futebol, mas hoje a tendência é muito grande a prática do futsal. Então, já tem a Arena R6, que a gente cadastrou a Arena R6 no site já da Confederação, então já é uma praça esportiva reconhecida pela Liga de Futsal a nível de Brasil. Então, acredito, em várias cidades, a gente já está vendo, Itapetinga agora inaugurou uma, ou seja, Itabuna já tinha muito tempo. A tendência é o crescimento, porque né? ali não tem condições, né? Até se for em último caso, você pode colocar aquelas arquibancadas metálicas, se tiver uns grandes jogos, né? Você pode ali fazer, ali tem estrutura muito boa. Ali tem espaço da Liga tem espaço ali em cadeiras, né? Que você pode colocar. A gente viu que a gente viu lá no clube que tem dois campos muito bons, mas foi feita uma estrutura de arquibancada montada. Né? E à noite foi muito bom de jogar com a equipe da casa. Aquela pressão que fica bem assim. Ó. A gente jogou contra a equipe da casa pela manhã, e foi muito bom jogar pela manhã, porque se fosse à noite a pressão da torcida era forte, o time masculino mesmo lá, a torcida empurrava mesmo, ganhou do Corinthians, eliminou a equipe do Corinthians masculino, o Dom Pedro, por causa da força da torcida. A equipe do Corinthians, na minha visão, era melhor, mas a torcida fez toda a diferença, aquela pressão, e é um esporte que eles prezam muito pela disciplina. Então, por exemplo, uma reclamação da comissão técnica é falta. Ou seja, é falta, você penaliza a equipe. Você foi não, a gente teve cuidado. De lá, agora, a gente gosta de reclamar, mas só que lá teve que ficar quietinho, só orientar a equipe mesmo. Mas eu estava ouvindo sua voz de cá, porque, infelizmente, faltou contratar a equipe Bola de Ouro. Porque só vinha um som do local, ninguém falava nada. Não tinha. Pra cá, tudo bem, mas essa narrativa ali agora, tá muito bom. A narração da equipe Bola de Ouro, show de bola. No ano passado, eu até gostaria de parabenizar aqui, resistir esses parabéns ao vivo. Ou seja, que transmissão foi feita pela equipe de Bola de Ouro do Campeonato Baiano de Futebol Feminino. Né? Para nós foi muito emocionante também. Até hoje a gente tem aqueles golaços que as meninas faziam com a transmissão, com a narração. Que saudade, hein? Os comentários de Valdemir. Então, meus parabéns mesmo. Acho que não deve nada para nenhuma televisão profissional. Quem acompanhou ali e fala com propriedade do futebol feminino. Nós fizemos uma coisa em termos de aparelhagem, não na aparelhagem da equipe, mas a aparelhagem de transmissão para vídeo e tudo, não foi profissional, porque nós pretendemos um dia fazer aquilo profissionalmente, com equipamento todo montado, para dar aquele show de jogo da gente, não só em Jiqué, mas fora. Teve uma dificuldade lá na transmissão do Vitória, que a equipe do Vitória, felizmente, botou a gente no campo, no CT, no estádio principal. Teve um jogo também, agora, no futebol, na Copa Salvador, que tem Cooper, não sei que teve agora em Salvador, das divisões de base, que um cara com aparelhagem trouxe, teve que ficar atrás assim do lugar, arranjar um tablado, sei lá, que vai botar o cara filmando, só na direção daquilo, o cara narrando, só tinha, ele falou, não posso fazer nada não, porque aqui não tem lugar para fazer. Foi lá na arena. Eu conversando com o técnico do Vitória, o Vitória foi uma das equipes, foi bem na primeira divisão do Brasileiro, empatou com o Flamengo, conseguiu bons resultados na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e é uma equipe que sempre jogou para frente, ofensivamente, entrosada, mas eles acompanharam e assistiram os jogos pelas transmissões da equipe Bola de Ouro, ou seja, e no segundo tempo você vê que o time do Vitória recua, ou seja, eles acompanharam as nossas partidas e viram que a equipe de Jiqué, por mais que seja uma equipe do interior,
ou seja, onde se não tinha aquele respeito no futebol feminino pelo interior, ou seja, viu que era uma equipe que era Passaram até agora. que corria risco ali de realmente tirar a vaga do Vitória, e se a gente chegasse naquela final ali, com certeza a gente era campeão e hoje estava disputando o brasileiro. Com certeza. Vamos ao Thiago, vamos saber aqui do Thiago, a notícia, e você está sendo entrevistado a primeira vez aqui, pode encostar mais um pouco aí, Litinho, aqui, por causa do microfone, não está conseguindo girar aqui. Aí. Tá bom aqui, Ivan Pereira? Tá bom. Tá ok. Olha Olá, Tiagão, o seu bom dia. Bom dia, Vando. Bom dia, Novamente. Valdemir. Novamente. Com essa voz não precisa nem encostar perto do microfone. Isso é muito, não, né? Vamos contratar, Vando? Vamos fazer uma força para aqui, bola de ouro. Vamos fazer um teste. Sim. A oportunidade de ir lá no Vitória surgiu com o convite da professora Dilma, como uma parceira nossa, novamente. Quem é a professora Dilma? A professora Dilma hoje ela é a técnica da seleção Fut7 feminino Do Brasil? do Brasil e técnica do Vitória do Fut7 masculino. E feminino também, né? O convite partiu dela? Partiu dela, tipo, ela ia com um elenco reduzido para lá, já estava indo com sub-20 devido o campo não ter liberado alguns profissionais para poder jogar. E aí surgiu esse convite, a gente foi lá representar a cidade de Jequié e o time do Vitória, né? Que é sempre sonhado a gente defender um time de camisa. E aí, como é que você já está contratado pelo Vitória? Foi nessa ocasião? Como é que vai ser sua vida profissional, né? Você vai receber algum contrato e vai continuar no Vitória, no caso? Contrato, assim, a gente ainda não teve um contrato, mas porque assim, o Vitória já tem um contrato deles com um profissional que já vem pro Fut7, já ajuda ali, dá esse suporte. Agora, convite já tem com a professora Dilma de disputar a etapa do Nordeste agora, já tem em dezembro, ela gostou da minha participação lá e já estou convidado para disputar com ela e disse que ela também mandou se preparar para ir com ela também para o Rio de Janeiro. Você está de bola cheia, né? Representando o Jequié, e você tem competência para isso. Isso não prejudica nada a sua parte profissional aqui em Jequié, né? Não. Na ocasião, o time libera você vai tranquilamente representar aí para o Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, mas que as pessoas insistem em colocar medo, né? E justamente uma cidade como o Rio de Janeiro, tão bela, não poderia ter tanta violência como tem. E fazendo até um elogio a Thiago aqui, eu acho que o Thiago foi o atleta mais polivalente de Jequié. Thiago disputou campeonatos baianos de futsal masculino. Thiago disputou o campeonato Fut5, que é do de cegos, da Jesse, é o goleiro da Jesse. O goleirão vai jogar agora em setembro. Joga aí as etapas nacionais aí do Fut7, é o goleiro da Jesse no Campeonato Brasileiro. Jogou o Fut7 e quando era na divisão de base já chegou a pegar no gol do Vasco, na idade ainda dos 13, 14 anos. É um atleta polivalente mesmo, então, verdade. É um goleiro que foi campeão já daqui da cidade de tudo, nos campeonatos de Fut7 da ABB, nos campeonatos de futsal da cidade, no campo, o Jequié Esporte Clube foi campeão com o Thiago, a gente eliminou a DJ, ganhou de 3-0 a final, então é um goleiro polivalente e dá esse apoio. Hoje a gente tem formado boas goleiras, tanto no sub-20, no adulto, ou seja, o Thiago tem dado esse suporte, até por essas passagens que ele teve no Vasco, quando ainda é jovem, ele foi junto com o Guilherme na época. Foi? Mas a estatura... A estatura acho que não colaborou muito. Porque só querem goleiros, zagueiros, só querem que tenha altura já jovem nesse sentido. Ô, Tim, vamos aproveitar agora que você está aqui, aí na parte do vereador, é porque há uma celeuma e há justamente um embrólio nesse sentido do centro de treinamento para a Associação Esportiva Jequié. Toda vez que qualquer vereador vai perguntar, porque ficam... Não, é os vereadores que até agora não resolveram. É o prefeito que não resolveu. É a DJ que não mandou. Finalmente, o que está acontecendo para que esse terreno seja liberado? Porque já estão falando assim, olha, esquece esse negócio de poder público, vamos procurar aí um campo, quem é que possa doar para a Associação Esportiva Jequié. Algum empresário, que nós vimos aí, uma pessoa Ribeiro, né, que vem sempre liberando, e que a DJ fazer um apelo para que... A gente está sofrendo isso na pele agora com o feminino. Entendeu? Ou seja, a partir do momento que Jequié tivesse um CT
um campo alternativo, um estádio alternativo, a gente teria hoje condição de estar, além de realizando os campeonatos municipais... Como tem conquista, né? Conquista. E feira também tem. Eu fiz uma proposta na Câmara recente para transformar o Cururu em um estádio. Para transformar o Cururu em estádio, basta tem pessoas que murar, não gostaram, não, viu? murar, colocar uma grama sintética que hoje Boa ideia. que tem uma durabilidade de 20, 25 anos. O esporte não vai sobreviver se fizerem um estádio alternativo. Então, e acho que não tem, é normal a democracia, as pessoas discordar, mas quem tem uma visão um pouco mais avançada das hoje coisas... Você sabe que São por exemplo, Paulo, Rio... Conquista hoje disputa intermunicipal jogando lá no Edivaldo Flores. Disputou a Série B no Edivaldo Flores, o feminino no Edivaldo Flores, realiza os campeonatos municipais, categoria de base, feminino, lá adulto. Tem duas divisões e ainda tem feminino. E o Lomantão lá só é para os grandes jogos, nas grandes finais, ou seja, os grandes espetáculos do futebol lá. Então tira a sobrecarga. E para a comunidade também é bom, porque também o Edivaldo Flores está à disposição da comunidade. Então a ideia de transformar os barbas lá, e além do mais, o Aníbal Pires, que é o famoso campo do Cururu no estádio, não é para tirar da comunidade, é para dar à comunidade uma condição melhor, espaço mais adequado, transformar ali, já está tendo uma quadra coberta, ou seja, já tem uma arquibancada. Ali, né, tio, que ali é um complexo esportivo. Já tem uma arquibancada, já tem vestiário, porque hoje para você disputar uma competição oficial, não profissional, que no caso é o intermunicipal, é um baiano sub-20, sub-17, é um baiano feminino, tem que ter arquibancada, lá tem. Tem que ter um vestiário, lá tem. Tem que ter as dimensões oficiais, lá tem. O que precisa lá não é nem botar uma gama, que a gente sabe que Jiquié é a cidade da região, essa nossa região da sede, região da Caatinga. Então, se você colocar uma gama sintética, como não vou falar nem mais Conquista, o Baíra, cidades pequenas, hoje tem implantada a gama sintética, que a manutenção é mais barata, não precisa nem de água. Para manter o gramado. E a quantidade de jogos é ilimitada. O Baíra? O Baíra é um fut-7, mas poderia ter aqui em Jiquié, tem um espaço para a população estar praticando, para tirar do estádio. Imagina se tudo do estádio. Campeonato, todos os campeonatos foram no estádio, municipal, tudo, então vai... E a Liga ia sobreviver lá, porque faria um campeonato municipal lá. Treinos do ADJ poderia sempre acontecer lá. Então o que acontece? E eu estou falando de transformar o Cururu no estádio. Agora vem o que foi o Valdo me perguntou, o CT. Só basta o prefeito encaminhar o projeto para a Câmara, chegando... Se tivesse no recesso, eu convocaria em extraordinária. Rapidinho a gente aprova, a Câmara não criaria dificuldade, e na região que foi proposto ali, na região da Fazenda Velha, tranquilo, ter como a gente fazer até uma irrigação. E vocês estiveram lá? Eu não estive, alguns vereadores, seus colegas foi a base do prefeito. Você vê a importância de ter na Câmara um vereador que gosta do esporte. Exatamente. Olha a facilidade que o Tinho está falando aí. Então depende o quê? Do prefeito. Enviar para a Câmara e será aprovado. E deixa uma notícia boa, fui procurado pelo pessoal da Secretaria de Esporte, que será encaminhado essa semana, segundo Nogueira, da Secretaria de Esporte, o projeto do Conselho Municipal de Esporte. O professor Nogueira, é bom convidar, o projeto já está pronto na mesa do prefeito, para ele assinar e mandar para a Câmara, para a gente ativar aí o Conselho Municipal de Esporte, isso é muito importante também. Então, são essas questões simples, objetivo, acho que para a gente aperfeiçoar o esporte. Primeiro, uma lei de incentivo ao esporte, o teto mínimo da aplicação de recursos na Secretaria de Esporte, sendo que a gente não poderia gastar menos de 1 ou 3%, então uma receita fixa na Secretaria de Esporte, o Conselho Municipal de Esporte, e também seria muito importante aí um CT para não só a DJ, mas para a Liga, porque a Liga também representa o futebol da cidade, o ADJ ele é associado à Liga, e existem outros clubes e equipes esportivas na nossa cidade que é federada à Liga, que poderia estar hoje realizando os campeonatos municipais, ou seja, poderia estar realizando treinos do ADJ, masculino, feminino, e agora, nessa reforma do estádio, a gente poderá ficar sem a participação do campeonato do feminino no Baiano. Por falta de uma estádio. Equipe que 2 anos, por 2 vezes, chegou entre as 4 melhores equipes da Bahia. Poderá ficar de fora. Ficar de fora, porque... E alguma cidade, algum prefeito se comover e achar por bem convidar vocês a participar? A gente está conversando com o Olival, de Itagi, e tem uma reunião marcada com o prefeito de Jitaúna também, Patrick Lopes, para a gente poder ver a possibilidade. E vai ganhar a cidade que levar o futebol feminino para lá.
Visibilidade. Vai ter visibilidade, vai ser divulgado o nome da cidade. E agora pôs fim a parceria Bahia-Lusac, então hoje é o Bahia que vai estar disputando o Baiano Feminino. Vai fazer um Investimento, time forte, as meninas já assinaram a carteira agora. Exato, eu vi o presidente falar, não, feminino vai ser Quais forte. as atletas de que estão lá, tio? No Bahia? A gente tem a goleira Maiara, tem Gabi, aquela que fez o gol no final do Fut 7, e tem Ed, que é da cidade de Feira de Santana, jogou a gente a Copa Nordeste, viria jogar com a gente as finais do Fut 7, também foi pedido pelo Bahia. Hoje está um negócio, algo bem profissional lá. A gente lamenta não ter tido essas atletas nas finais do Fut 7, tendo mais desejo de sucesso ao Bahia, que possa montar uma boa equipe. A gente sempre vai estar revelando atletas aqui, temos inúmeros atletas jovens chegando. O Vitória agora mesmo chamou 2 atletas para estar jogando, ia jogar as finais, só que não deu tempo de escrever no bid. Gabriela ali do Mandacaru, que foi gandula do ADJ masculino, lateral direita. Gabriela é irmã de Roberto. Quem tem, Gabriela? Gabriela, ela ia disputar agora as finais do Brasileiro de Sub-18 feminino pelo Vitória. E Isabelle também, também atleta nossa aí. Então a gente tem muitas atletas jovens chegando aí com potencial, então a gente sempre vai ter uma equipe forte. Mas a gente precisa desse apoio. Quando eu falo do feminino, eu falo de todo um espaço mesmo para treinamento, um espaço para participação de competição. É importante muito o CT. Então a gente pede o Poder Executivo e sempre tem cobrado para que mande esse projeto para a Câmara, para que a gente possa ter um CT. Eu ainda defendo o seguinte, que a Prefeitura vá lá construir o CT, faça terraplanagem, porque a Prefeitura tem maquinário para isso. Conquista fez isso. Faça lá, game, faça o trabalho de irrigação, o vestiário, e depois disso entregue, que não vai poder fazer quando for de um clube particular, um clube da iniciativa privada, que no caso seria o ADJ ou a Liga, que não é um órgão público. Mas faria e depois passaria o terreno para essas 2 entidades, e a gente teria essa parceria público-privada para poder estar incentivando o esporte do nosso município. Lembrando que o esporte ele vai muito além também do futebol, tendo destacar aqui que recentemente também a equipe da UESB fez história agora no campeonato de futsal. Não estava conversando aqui, eu não pude viajar, mas parabenizar a Sardinha. Foi uma das universidades públicas mais longe. A equipe da UESB nunca tinha chegado no pódio, não foi campeão, perdeu na semifinal, mas tinha chance de ser campeão. Onde foi essa competição, tio? Foi lá em Lauro de Freitas, Jogos Universitários, com mais de 10 universidades participando. O campeão foi a FTC, tendo que é uma faculdade particular, então tem condição de dar bolsas. Foi aquela competição que íamos com o professor Tom. Tom não falou mais nada com a gente. As meninas chegaram e ficaram em 3º lugar, uma campanha de destaque, com mais de 27 gols, a maior campanha da história da UESB no primeiro ano. Primeiro ano que muitas atletas do JEC já estão hoje na universidade, acredito que outras vão estar passando, e o ano que vem, quem sabe, a UESB disputando o título aí do universitário, e destacar também as minhas do handebol, que foi campeão no regional agora em Birataia. Então é um esporte de Jiquié crescendo, e a gente tem que dar todo o apoio, tanto ao masculino, mas não pode esquecer dessa mulherada também, que joga duro nas mais diversas modalidades. Ô Tinho, para encerrar aqui o nosso bate-papo. 11h54. Exatamente, a questão, Tinho, de ter uma competição de futsal aqui em Jequié. Olha, adular aí, o senhor Reginaldo, parabenizar, adular o proprietário, da questão de ter a primeira Copa do lado de futsal masculino, que é realizado na Arena SR6, né? Por que não realizar uma competição também de uma Copa do Lar feminina? Agora, tem equipes aqui em Jequié? Um pouco de equipe de Jequié tem. Agora, o que a gente precisaria? Uma equipe mais das regiões. Fazer uma Copa regional daria para a gente realizar um né? zonal do Baiano, até para Jequié é melhor, por exemplo. Vai ter o Campeonato Baiano Feminino de Futsal. Então a gente vai ter que viajar para Salvador para jogar contra as equipes, que é a maioria da região da metropolitana. Se a gente conseguir incentivar as equipes da região que participar aqui, a gente só vai enfrentar os finalistas de lá. Então o campeão daqui enfrentaria o campeão lá de Salvador. Então para a gente seria até mais interessante do que disputar em Salvador. Então para isso a gente tem que mobilizar outras equipes. Então o Ronaldinho já disponibilizou a Arena SR6 para essa competição. A gente vai estar vendo aí se consegue mobilizar equipes da região, que ainda está muito na prática do futsal e crescendo muito no futebol. Então, equipes também. E eu fico triste se a gente não participar do Baiano de Campo esse ano, porque outras equipes da região estão querendo entrar. Estou ouvindo aí falar de Jaraguara, de Santo Inês.
de equipes aqui que estaria bem pertinho para jogar a primeira fase, aí, Exatamente. fase de grupo. Maracás sentiu ano passado, Conquista todo ano participa. Então seria interessante a gente poder participar esse ano do Baiano Futebol Feminino. 11h57, estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa, né? Amanhã, Vidal, quinta-feira, já temos algum agendado, algum Só está convidado? faltando a confirmação de um cardiologista, viu? Cardiologista, Ele vai falar sobre o risco que tem dos atletas a praticar o futebol. Ele vai passar seu complemento amanhã. Só falta confirmar, Com certeza. evidente. Olha, falando de esporte, tem um oferecimento do Quiosque Nildente, Milho Verdes, Variedades, Arena SR6, Farmácia Apotec Popular e também o Café de Itaúna e Alimentos do Lar, da Fazenda para a sua mesa. São 11h57, chegando ao finalzinho do nosso programa, né, Vidal? Com certeza, agradecer a todos os ouvintes da JR Rádio Web, aos nossos internautas, lembrando que amanhã o programa é 5 da tarde. Exatamente. Quinta-feira. Segundas, quartas e sextas, de 11 ao meio-dia. Terças e quintas, das 5 às 6 da tarde. E o placar cedo do Flamengo e Internacional, depois Tinho e Ó. depois Thiago. O Flamengo vai vencer o Internacional por 2-0. E você, Na sua opinião, Flamengo e Internacional, Tinho? Rapaz, 2-0 Flamengo, mas sabendo que o Internacional é pedreira, mas eu tô mais a opinião mesmo de torcedor mesmo. Você é Flamengo? Porque sou flamenguista. Assisti o jogo, realizei um sonho, fui lá no Maracanã, assisti o jogo Flamengo e Emelec. Aquele jogo que o Flamengo conseguiu emocionante, empatar, né, porra, incrível. Demais, né? Maracanã, torcedor do Flamengo. Então, minha opinião é mais de torcedor. Opinião técnica, para cá seria mais equilibrado, mas eu vou dar essa opinião de torcedor, de confiante, de o Flamengo poder chegar bem, já que no deixar essa decisão pro Beira-Rio fica complicado. Thiago? Eu vou contra vocês aí, mas... Isso é básico, sabia? 1-0 Internacional. 1-0. E você, Vidal? 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo? Tá bom. Eu sempre gosto de falar, tinha um colega que falava assim, que vença sempre o melhor, desde que seja a gente. Ele falava assim, né? A você, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Claro, se Papai do Céu permitir, estaremos de volta amanhã. Amanhã, quinta-feira, 5 da tarde, com mais um Falando de Esporte. Segue aí, você ligado na JR Web Rádio, com a programação toda especial para você nesta tarde de quarta-feira. Tchau, galera!